E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para a semana 3 do PET 1 e falaremos sobre fluxos migratórios. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, não confundam migração com imigração e emigração. Migração é o movimento de entrada e saída de um ou mais indivíduos em países diferentes ou dentro do próprio país. Imigração é a entrada de um indivíduo estrangeiro em determinado país. Emigração é a saída de um indivíduo para residência em outro país. Tá certo? Então, inclusive a Organização Mundial do Trabalho, OMT, ela realizou um estudo destinado às nações subdesenvolvidas, a fim de orientar os estudos relacionados à migração desses países. Então, nesse estudo, chegou-se à conclusão de que existem tipos de migração que, no contexto geral, sempre existiram, tais como migração permanente, pendular, migração primária, secundária e terciária, migração de retorno, migrações de cidade-campo, campo-cidade e cidade-cidade. São, como vocês estão observando, são vários tipos de migrações. Aqui nós vamos colocar apenas algumas delas. Então vamos lá. Migração permanente, né? Porque na realidade o que acontece? A migração, como já foi colocado, é o principal conceito dentro de todos os que serão estudados. Por quê? Porque a partir dele podemos definir seu tipo. Então, migração, resumidamente, nada mais é que o deslocamento dos indivíduos, como já foi comentado, dentro de um determinado espaço geográfico ou natural. Então, ela pode ter uma série de motivos, sejam eles econômicos, políticos, religiosos, culturais, naturais, tantos e tantos outros. Apesar da questão econômica ser a mais visível dentre eles, tá certo? É a que mais impulsiona ver esse tipo de imigração. Então, ela pode acontecer de duas formas. A migração permanente, como vocês estão observando aqui. E o que vem a ser essa migração permanente? É quando o indivíduo se desloca no espaço com o intuito de se instalar definitivamente em outro território. Então, nesse caso, dificilmente haverá volta do migrante, fazendo da migração um movimento permanente. Ou seja, o indivíduo fixa no território e passa a fazer parte parte desse outro corpo no qual ele foi instalado. No Brasil, principalmente em cidades como São Paulo, existe muito dessa migração permanente de pessoas de portugueses, japoneses, italianos, que migraram para São Paulo, migraram para o Brasil e permanece até hoje. Foram jovens para lá, depois tiveram filhos, netos e ficaram em definitivo. Tá certo? Então, vamos lá para continuando. A questão da migração temporária. É quando o indivíduo ele se desloca no espaço. Existe uma corrente de retorno após determinado período. Isso aí é muito caracterizado pelos trabalhadores que se locomovem para outras cidades a trabalho e em seguida retornam. Então, nesse tipo de deslocamento não existe uma fixação de território. Ou seja, o indivíduo ainda reside em seu território natal, porém se desloca por um determinado período para outros lugares, retornando ao final de sua tarefa. Isso de fato é muito comum, principalmente em grandes cidades, que você trabalha numa determinada cidade, porém mora noutra. Você sai de manhã para trabalhar e à tarde, à noite, você está de volta à sua casa. Então, essa é a migração temporária, que na maioria dos casos são apenas algumas horas. Então, continua. Então, pessoal, lá os tipos de migração. A migração campo-cidade. O que vem a ser? Também chamada de êxodo rural, esse tipo de migração é caracterizado pela saída do homem do campo para sua fixação no espaço urbano. Então, ela é considerada uma migração permanente e foi característica do período de industrialização e modernização do campo. Por quê? Porque a partir do momento em que a falta de capacitação dos proprietários rurais tornaram difícil a manutenção dos empregados.
no espaço rural. Então, dessa forma, o homem do campo acaba saindo do espaço rural e se fixando permanentemente no espaço urbano, caracterizando assim o inchaço desse espaço. Então, por vários motivos responsáveis por esse êxodo rural. Também foi a questão da tecnologia, com o avanço da tecnologia, o campo começou a utilizar muitos maquinários, que a partir deles não tinha tanta necessidade da mão de obra humana, né? Então, o que acontece? Um exemplo é o caso do café. Em muitas lavouras de café, na colheita principalmente, usava muitas pessoas, muitos trabalhadores rurais iam colher o café. Hoje não, hoje em muitas lavouras utiliza-se de maquinário próprio para a colheita do café. Tá certo? Então, uma máquina reduz o serviço de uma quantidade imensa de pessoas. Então, essa questão da evolução tecnológica também contribuiu para o êxodo rural, certinho? Então, vamos lá para a migração pendular. A migração pendular até ela parece um pouco com a migração temporária. Por quê? Vamos lá, a definição. É um tipo de migração, é típico de cidades grandes. Aqui o indivíduo se desloca diariamente para outra cidade no intuito principalmente de trabalhar, como o caso da temporária, né? Então, mas nesse caso é visto de uma outra maneira. Entende por quê? Porque todos os dias o migrante se desloca para o seu trabalho, ele sai de casa, vai trabalhar, retornando à sua cidade de origem ao final do dia. Então, esse tipo de migração que é responsável na criação das chamadas cidades dormitórios, onde o indivíduo apenas retorna para dormir, passando o seu dia inteiro em outra cidade. Certinho? Então, vamos lá para a próxima. Então, vamos lá, pessoal. Agora migração sazonal. Então, ela é principalmente ligada às estações do ano, a determinadas épocas do ano. Se caracteriza pela saída do indivíduo de seu território para o outro em determinado período do ano, em geral por causa de fatores naturais e econômicos. Uma das principais razões é justamente que ele sai da sua região para trabalhar em outra determinada região, principalmente em lavouras, principalmente na agricultura. Um exemplo, como já foi falado aqui, é a questão do café. O período de colheita de café vai abranger de abril, maio, principalmente até agosto, setembro no máximo. Então, o que ocorre? Muitos trabalhadores, principalmente do Nordeste, eles se deslocam e vêm para a região de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e trabalhar nessas regiões durante esse período de colheita do café. Finalizou esse período de colheita de café, eles colheram, pronto. Aí eles retornam à sua cidade natal, à sua cidade de origem, e de lá vai sair para outra cidade, de acordo com a colheita, de acordo com o trabalho que tiver em determinadas regiões. Tá certo? Então, vamos lá. Migração clandestina. Então, aí, pessoal, ela é caracterizada pelo deslocamento de indivíduos entre territórios de países sem que haja um devido controle sobre tal, ou seja, a não residência legal dos indivíduos que se locomovem entre os espaços de dois ou mais estados. É um dos conceitos mais contemporâneos. Afinal, vivemos em uma época conhecida pelos grandes deslocamentos populacionais. Para termos uma ideia, segundo a estimativa do Serviço Pastoral dos Migrantes, WordPress, em 2008, no Brasil, já eram 600 mil imigrantes ilegais. Imagina só, em 2008, isso é um dado já meio antigo da Pastoral dos Migrantes, que foi postado no WordPress online. Então, de acordo com o documento divulgado pelo Centro de Pesquisa Pew, inclusive está no G1 2013, em meados de 2012, os imigrantes ilegais dos Estados Unidos eram de 11 milhões e 700 mil. Entende? Então, como vocês podem observar, essa questão da migração clandestina é algo que, infelizmente, ainda está acontecendo. É comum em nossa época, né? Isso se dá por vários motivos, entre um deles é a situação que muitos desses migrantes eles vivem dentro da sua cidade e seus países.
Muitas vezes são situações caóticas, ou perseguição política, ou por causa de muita fome. Então eles procuram se deslocar para países mais desenvolvidos em busca de sobrevivência. E sem dúvida nenhuma, para esses países desenvolvidos também, há uma preocupação da entrada descontrolada de imigrantes. Então é uma situação delicada que, é claro, esperamos que seja resolvida da melhor forma para todos. Tá certo? Então, pessoal, até mais, até a próxima aula.